Cadê minha mensagem? Eu não peguei, filho. Não, peraí. Não, peraí. Mãe, traz a mensagem, por favor, mãe. Ah, tem aqui, tem aqui. Tem aqui já. Já tá aberto? Tá transmitindo. Esperar um pouquinho. Já consegui aqui já. Já tá transmitindo já. Não, já tá comigo aqui já. Boa noite, boa noite. O Telvone apareceu aí. Boa noite, Telvone. Tudo bem? Boa noite para todo mundo aí. Vamos lá, né? Vamos começar aqui, né? Vamos começar o nosso Evangelho no Lar, mais um dia da semana. Quarta-feira hoje, dia 13, né? Vamos fazer a primeira leitura aqui do Fonte Viva, tá? Quem tá acompanhando a gente aí no Instagram, no Facebook, tá? Vamos fazer a leitura aqui do livro Fonte Viva. Depois da leitura do livro, nós vamos fazer a prece e fazer a leitura aqui do Evangelho, tá bom? Vamos começar, né? Caiu Apóstolos, número 57. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine, rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina, criadas para a evolução da criatura, e revelá-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vastos destinos à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que os demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o mundo de creres e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se sacrifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, que se constituem pioneiros ou defensores, através da doação total de si próprios a benefício de todos. Por isso, pensam na terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pela cruz da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento, transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana. A maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo,
a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Boa noite, gente. Boa noite, Felipe. A Brena, boa noite. Boa noite aí, a Laísa está presente. Vamos lá, vamos continuar. Agora vamos fazer agora a nossa prece. Deus de amor e bondade, que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos ilumine. Abençoe mais este Evangelho a todos que estão presentes virtualmente, espiritualmente, e abençoe, Senhor, a todos que sofrem e que choram. Muito obrigado e que assim seja. Vamos, então, ler um trecho do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, um ensinamento maravilhoso de Jesus Cristo. Vamos deixar aqui. Eu escolhi hoje para falar um assunto que eu até gosto, instruções dos Espíritos. Os falsos profetas. Se vos for dito, Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, mantende-vos precavidos, pois os falsos profetas serão numerosos. Não vedes que as folhas da figueira começam a embranquecer? Não vedes seus brotos numerosos, esperando a época de floração? E o Cristo não vos disse que se reconhece uma árvore pelo fruto? Se então os vossos frutos são amargos, julgai que a árvore é má. Se, porém, são doces e salutares, dizei, nada que seja puro pode originar-se de uma fonte má. Assim é, meus amigos, que deveis julgar, são as obras que deveis examinar. Se os que se prendem investidos de poder divino estiverem acompanhados de todos os sinais que semelhante à missão, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência e a bondade, que concilia todos os corações, se, em apoio às palavras, somam os atos, então podereis afirmar, eles são realmente os enviados de Deus. Desconfiai, entretanto, das palavras revestidas com doçura, desconfiai dos escribas e fariseus, que oram nas praças públicas, ornamentados com longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Não, o Cristo não está entre esses, pois os que ele envia para propagar sua santa doutrina e regenerar seu povo são, a exemplo do Mestre, mansos e humildes de coração. Acima de tudo, os que devem, por seus exemplos e conselhos, salvar a humanidade, que corre para a perdição e perambula em tortuosas veredas, são essencialmente modestos e humildes. De tudo que revele um átomo de orgulho, fugi como uma lepra contagiosa que corrompe tudo o que toca. Recordai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente em seus atos, a marca de sua grandeza ou da sua decadência. E depois, meus queridos filhos, marchai sem tergiversar e sem hesitar na rota bendita que começastes a trilhar. Ide sem temor, afastai corajosamente tudo o que possa entravar vossa marcha ao objetivo eterno. Viajantes, permaneceis bem pouco tempo nas trevas e nas dores da provação e deixardes vossos corações buscarem esta benigna doutrina que vem vos revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações da vossa alma em relação ao desconhecido. Desde agora podeis dar corpo a esses leves silfos que vedes passar em vossos sonhos e que efêmeros somente poderiam encantar vosso espírito, mas nada dizem ao vosso coração. Agora, meus amados,
A morte desapareceu para dar lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora vós que cumpristes com a perfeição a tarefa que o Criador vos confiou, nada tendes que temer da sua justiça, pois ele é Pai e perdoa sempre suas crianças desgarradas que imploram por misericórdias. Continuai, avançai sem cessar, que vosso estandarte seja do progresso contínuo em todas as coisas, até que chegueis, enfim, neste termo feliz, onde vos esperam todos os que vos precedem. Eu ultrapassei aqui um trecho um pouco diferente, e aqui quando ele fala dos falsos profetas, que eu tenho há muito tempo, eu medito sobre essas colocações, porque são coisas muito lógicas a gente vê os falsos profetas. Os falsos profetas só não vê quem não quer ver, né? Só quem não quer ver. Porque, como Jesus disse, o pior cego é aquele que não quer ver. E nós temos uma mania de cegueira, né? Muitas vezes de não enxergar a lógica, a realidade. A árvore boa dá bons frutos. Jesus deixou bem claro. Então é muito lógico quando fala: cuidai-vos com os falsos profetas. Eles estarão em todos os lugares, em todos os setores. Não é só no setor religioso. Em todos os setores nós vemos falsos profetas. E no setor religioso é um pouco mais evidente. E é um pouco mais, de uma certa forma, fácil, porque nós ainda temos uma pobreza espiritual muito grande. E eles se aproveitam dessa pobreza nossa, dessa fraqueza nossa, né? Então, precisamos de nos precaver com esses falsos profetas, que eles virão de várias formas nos levar por caminhos escusos. Então, vamos buscar a verdade que o Cristo nos deixa muito clara no Evangelho. Vamos gastar o nosso tempo meditando sobre o que é verdade, qual que é a verdade, qual que é a realidade, qual que é a lógica, qual é a razão. Nós nos enganamos muito e os espíritos inferiores se aproveitam disso, né? Porque nós gostamos de nos enganar, porque nós não temos coragem de buscar a verdade conforme ela é, de vivenciar a verdade, de desprezar as coisas que precisam ser desprezadas, né? Gostamos de valorizar nossos problemas, gostamos de, através dos nossos problemas, muitas vezes, buscar falsos profetas para resolver nossos problemas, que são nossos. E a maioria das vezes nós buscamos esse problema, nós construímos eles. Então, vamos prestar bem atenção nos falsos profetas que vêm de várias formas nos trazer apenas a enganação, né? Então, Jesus diz, cuidai-vos que, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Presta bem atenção. Os escolhidos que Jesus fala não é que ele escolheu. Os escolhidos são aqueles que merecem ser escolhidos. Então, até as pessoas dignas podem ser enganadas. Então, ele nos disse muito bem: vigiai e orai. Por que ele disse vigiai e orai? Porque nós estaríamos sempre sujeitos a ser induzidos por vários falsos profetas, pelas ilusões do mundo, pelos falsos ídolos, por uma série de coisas que nós somos induzidos a esquecer, a desprezar e abandonar a realidade que é
o ensino de Jesus Cristo, que é a mensagem do Cristo. Bem? Então, isso eu gostaria de falar mais, mas o nosso tempo é pequeno. Graças a Deus. O tempo é pequeno. Agora nós, depois do Evangelho, vamos fazer a prece aqui e depois vamos fazer a fluidificação. Então quem tá com a aguinha aí já reserva aí, tá? Pra gente fazer a fluidificação junto aí, tá bom? Um abraço aí pro pessoal que chegou agora. Quem chegou aqui agora? Laurineia, Evelyn, Edilma, eu acho que é Edilma, Felipe todo feliz aí, né, Felipe? Bruna, Bebendeiros, um abraço. Marquinhos aqui no Facebook, um abraço. Beleza? Vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece. É você que faz, né? Ou sou eu? É você. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Mestre Jesus, nosso grande Mestre, nossos espíritos protetores, nossos espíritos de luz, nossos anjos da guarda, a nossa Mãe Maria Santíssima, todos esses espíritos que nos protegem, que hoje, mais do que nunca, necessitamos da sua ajuda, da sua luz, né? Que nós possamos ser protegidos e que eles nos dê um pouco de paz de espírito, que Ele abençoe e alivie as dores daqueles que estão nos hospitais, das famílias daqueles que estão passando por essa dificuldade, essa epidemia, que nossos irmãos espirituais consigam aliviar todas as dores, que consigam normalizar a nossa vida, o nosso cotidiano, e que nós possamos também, Senhor, aprender um pouco mais com essas dificuldades. Né? E que nós, em nome de Jesus Cristo, em nome de Deus, nós tenhamos conosco a sua luz e a sua paz no nosso dia, no nosso amanhã e nossa vida. Graças a Deus, que Deus seja sempre louvado. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, né? Vamos agora fazer aqui a nossa fluidificação. Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a esta água, que deixe um pouquinho de amor, paz, caridade. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine. Abençoe a este planeta, Senhor. Que o Senhor esteja sempre conosco, nos auxiliando e nos protegendo. Muito obrigado por ter o que comer e o que beber, Senhor. E que o Senhor abençoe aos nossos irmãos que estão sofrendo. E muito obrigado. Abençoe a água de todos os presentes, fluidificadas. E que assim seja. Graças a Deus. Bem, pessoal, finalizamos aqui mais um Evangelho, certo? Vamos ter agora na sexta-feira mais um Evangelho, tá bom? Aqui no Facebook e no Instagram. Os nossos evangelhos ficam disponíveis depois, tanto no Facebook quanto no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, quer assistir novamente, dá uma passadinha lá, assiste de novo. Tá no momento de conflito, vai lá, assiste e fica um pouquinho, ajuda um pouco, né? Nós temos temos aqui também na nossa página, todo dia as nossas reflexões diárias, tá bom? Então todo dia aí nós estamos postando aí nas nossas redes sociais, beleza? Felipe, um grande abraço, aquele abraço, coração, beleza, meu garoto? Gente, até a próxima, viu? Sexta-feira sou eu novamente, mas com a minha mãe aqui do meu lado dessa vez, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.